Olá! Na nossa disciplina de Controladoria e Prestação de Contas, hoje nós vamos apresentar a vocês o conteúdo chamado Tomada de Contas. Lembrando que nossa prova será dia 27 de agosto e que os conteúdos que irão ser cobrados nessa prova são papéis de trabalho, que são documentos que o contador utiliza para fazer os seus exames, suas análises, os procedimentos de auditoria, que são testes que o auditor realiza para avaliar o controle interno e testes para avaliar o sistema contábil. No final, ele pode emitir um relatório de auditoria, identificando os pontos divergentes e fazendo as suas recomendações. Ele pode emitir um parecer sobre as demonstrações contábeis, que pode ser de 4 tipos: sem ressalva, com ressalva, diversa e com abstenção de opinião. E na área pública, ele pode emitir um certificado de regularidade, regularidade com ressalvas ou de irregularidades. E, na sequência, ele pode fazer a auditoria governamental, procedimento para validar as ações realizadas por um governo. E essa auditoria governamental ela pode ser de 3 tipos: fazer uma validação das demonstrações contábeis, fazer uma validação entre o que foi previsto e o que foi executado, e fazer uma avaliação dos instrumentos normativos criados pela instituição e executados. Então, esses são os tipos de auditoria governamental: pública, operacional ou legal. E o controle interno é uma fiscalização que é feita pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas para comprovar a regularidade dos atos praticados pela administração pública. Esse controle externo pode ser feito pelo Poder Legislativo, pelo Tribunal de Contas ou pelo controle jurisdicional, quando ele faz o julgamento das contas. E essas contas, quando elas forem julgadas, poderão obter 3 notas, vamos dizer assim, 3 classificações. As contas poderão ser regulares, completamente corretas, regular com ressalva, ou completamente irregulares devido a desvios identificados. Vimos também a prestação de contas, que é um processo organizado pela própria gestão administrativa em relação aos atos praticados no aspecto orçamentário, financeiro e patrimonial da entidade. Essa prestação de contas ela pode ser anualmente ou ela pode ser extraordinariamente, com a finalidade de demonstrar se os objetivos propostos foram cumpridos e que as ações executadas foram realizadas obedecendo à legislação. E hoje agora nós vamos ver a tomada de contas. Então, tomada de contas, né, é um processo organizado pelo órgão de contabilidade referente aos atos da gestão financeira, orçamentária e patrimonial. Essa tomada de contas pode ser anual, extraordinária ou especial. E a finalidade dela é apresentar as contas anuais dos ordenadores de despesas ou dos responsáveis pela guarda de valores e bens públicos da administração direta. Dentre as classificações, né, de tomadas de contas, que pode ser anual, extraordinária e especial, vamos apresentar a você a tomada de contas especial, que ela, que ela vai ser instaurada no momento em que se verificar uma irregularidade cometida por um gestor público que vai provocar um prejuízo financeiro ou patrimonial para a administração pública. Então, toda vez que isso acontecer, deve ser instaurado a tomada de contas especial. Então, nós temos o quê? Que a tomada de contas especial, ela é um procedimento formal, esse procedimento tem etapas próprias, segue uma sequência própria. Essa tomada de conta especial, ela sempre vai ser instituída, instaurada, quando houver indícios de irregularidades, quando essa irregularidade puder ser quantificada e quando puder ser identificados os seus responsáveis. Para quê? Para que o poder público possa ser ressarcido em relação a essa irregularidade identificada. Então, a tomada de contas
especial pelo conceito da União, do Tribunal de Contas da União, nós temos que ele é um processo administrativo que vai apurar uma responsabilidade do gestor público porque ocorreu um dano, porque houve um prejuízo à administração pública. E essa tomada de contas, ela vai apurar os fatos, vai quantificar o dano e vai identificar os responsáveis com a intenção de obter o ressarcimento do prejuízo identificado. Nós temos também que outros autores conceituam a tomada de conta especial como um processo administrativo que vai apurar a responsabilidade do gestor pela sua omissão ou pela irregularidade no dever de prestar contas. E, por isso, gerou um dano ao poder público. E essa tomada de conta especial, ela ocorre em duas fases. A fase interna, que tem a denominação de procedimento da tomada de contas, que é um procedimento que vai identificar a regularidade ou não do recurso público e da guarda desse recurso público. Aí, identificada a irregularidade, aí entra na fase externa, monta-se um processo para julgar os responsáveis públicos pela irregularidade identificada. Então, nós temos que a tomada de contas na fase interna de apuração para dizer se é regular ou irregular o fato. Então, isso é chamado de procedimento de tomada de contas. Já na fase externa, quando foi identificada a irregularidade, aí monta-se, então, o processo para julgar os agentes públicos. Portanto, o objetivo da tomada de contas especial é apurar os fatos que geraram o prejuízo ao poder público, identificar e qualificar os causadores do prejuízo e quantificar o prejuízo. Portanto, os três objetivos básicos o quê? Apurar o quê? Quem praticou, como foi praticado e quanto foi o prejuízo. Então, esses são os pilares da tomada de contas especial. E essa tomada de contas, ela tem que obedecer a alguns princípios da legalidade, só começar essa tomada de contas especial se tiver aquele ato irregular previsto na legislação, o formalismo da instauração desse procedimento, ele tem que ser mais moderado. Portanto, por isso que tem o princípio do informalismo. Ele é mais flexível na hora de elaborar, de seguir os ritos desse procedimento. Publicidade, porque as partes deverão tomar ciência que houve a instauração dessa tomada de contas especial. Outro princípio, que é a verdade material. A comissão que está fazendo a avaliação dessa tomada de contas, ele tem que ouvir as partes, mas também tem que procurar provas em outras instâncias para fundamentar melhor o seu relatório. Tem que ter economia processual, que à medida que esse prejuízo puder ser compensado por meios administrativos, é melhor utilizar esse meio do que montar todo esse rito processual para ressarcir o poder público. E o contraditório e ampla defesa, que é obrigatório na fase do processo. Na fase interna da tomada de conta especial, a lei fala que esse princípio da ampla defesa e do contraditório não é obrigatório. Então, quais são os motivos para nós instaurarmos a tomada de conta especial? Quando não houver a prestação de contas, né, o gestor se omitiu, não fez a prestação de contas, não comprovar a aplicação de recursos que a União repassou para a unidade, a organização, quando houver desfalco ou desvio de dinheiro ou de bens públicos, e quando tiver a prática de qualquer outro ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que possa resultar em prejuízos ao poder público. Então, esses são os 4 motivos para instaurar a tomada de contas especial. Quem pode pedir? Quem tem competência de solicitar essa tomada de contas, a instauração dessa tomada de contas?
o sistema de controle interno da organização, uma autoridade gestora da própria organização e o Tribunal de Contas. Essas são as pessoas que têm a competência para solicitar a tomada de conta especial. E qual é o valor desse prejuízo causado à administração pública? Então, esse valor ele é sempre atualizado anualmente, ele é estipulado através de uma instrução normativa do Tribunal de Contas. No ano de 2019, esse valor era, na esfera estadual, de 20 mil e na esfera federal era de 100 mil. Então, de 20 mil para cima ou de 100 mil para cima, significa que aí foi identificado uma irregularidade nesse montante, significa que o próprio gestor da organização, da unidade onde a irregularidade foi cometida, ele próprio deve instaurar o procedimento de tomada de conta especial. E aí, quando se faz essa tomada de contas, a comissão que está avaliando, analisando todo esse processo, ele vai elaborar um relatório que vai constar o histórico do objeto, né, da tomada de conta especial, a constituição dessa tomada de contas, o motivo que originou essa tomada de contas, o período de abrangência, o objetivo do relatório, a legislação pertinente neste caso, as metodologias de trabalhos utilizadas para apurar os fatos, as provas que foram utilizadas, que fatos foram apurados, quais as consequências da irregularidade identificada, quais são as ações corretivas que o próprio órgão adotou e quais são as ações corretivas recomendadas pela comissão que analisou a tomada de conta especial, qual foi o valor do dano ao poder público, quem provocou, quem são os responsáveis por esse dano e a conclusão. Então, esse é o relatório de tomada de conta especial. E aí, posterior a esse relatório, monta-se um processo de tomada de conta especial. E nesse processo, você tem que anexar alguns demonstrativos, como extrato bancário, comprovante da despesa, o processo licitatório, alguns demonstrativos contábeis, o relatório da administração, as demonstrações financeiras exigidas pela legislação, um relatório falando do recebimento e aplicação dos recursos orçamentário e extra-orçamentário, o relatório da comissão de inquérito ou de sindicância, outros documentos que possam ajuizar, que possam fundamentar a responsabilidade ou não pelo prejuízo, os demonstrativos da atualização financeira do débito, né, o valor atualizado, e o relatório de TCE. Além disso, você tem que acrescentar o relatório, o certificado de auditoria, o pronunciamento da autoridade, a citação do responsável cobrando o débito dele, o comprovante de que o valor foi recolhido, pago, e o encaminhamento do processo ao TCE após vencido o prazo de devolução de recurso e apresentação de defesa. Assim, encerramos esse conteúdo, temos perguntas no fórum e tarefas para você responder. E a enquete para caracterizar a sua presença na nossa disciplina. Assim, aguardamos vocês no próximo momento. Até lá!